E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Hercio em português. Eu gabarito. Quer gabaritar também? Acompanhe os vídeos do canal português. Eu gabarito. Mais duas questõezinhas da OCP, gente, do Instituto OCP, né, sobre crase. Nem preciso dizer que é um conteúdo que cai direto, tem muito vídeo de crase no canal. Inclusive, gente, vou deixar na descrição as aulas da parte 1, parte 2 e parte 3 de crase, completinho. Depois de assistir o vídeo, dá uma conferida ali nos vídeos e não perde nada de crase no concurso, não erra a questão de crase na prova, beleza, gente? Então, especial para quem está se preparando para a Polícia Civil do Pará, MP do Rio Grande do Sul, mas, como eu sempre digo, questão de concurso vale para qualquer prova, né? A gente ainda mais de crase, onde nós identificamos as regrinhas aí dentro das questões, beleza? Sem perder tempo, bora para a questão número 1. Assinale a alternativa em que há emprego correto da crase. Então, 5 frases, 5 alternativas, identificar em qual a crase está correta. Vamos ver a primeira. Queremos todas as sextas-feiras livres. Aí o seguinte, gente, regra geral de crase, como é que é mesmo? Troco a palavra feminina, troco o feminino por um masculino. Aí o seguinte, se no lugar do A permanecer o A, significa que não tem crase. Se no lugar do A ficar o, significa que não tem crase. Se no lugar do A ficar ao, aí significa que ocorre a crase, porque a crase é a união de dois As. É a junção de duas palavras, dois As. Então aqui, se eu troquei por A, é uma palavra só, sem crase. Se eu troquei por O, é uma palavra só, sem crase. Se eu troquei o A por ao, A mais O é igual a mais A, ou seja, ocorre a crase. Beleza? Entendido a regra geral? Então eu vou trocar a palavra feminina por uma masculina. Vou trocar sextas-feiras por sábados. Queremos todos os sábados livres. Então queremos todos os sábados. Se eu troquei o A por O, significa que não ocorre crase. Então a primeira está errada. Entenderam aí a substituição? Na B, continua a contemplar tamanha beleza. Aí o seguinte, contemplar é verbo, não ocorre crase antes de verbo, né, gente? Não esqueçam, isso aí que aparece muito em frases de concurso. Antes de verbo, não ocorre crase. Então a B também está errado, errada, né? C, só estou disponível das 7 às 10 horas. Aí o seguinte, antes de hora determinada, 10 horas aqui, ó, antes de hora determinada, ocorre crase às 10 horas, às 18 horas, às 5 horas, à 1 hora. Então aqui está correto, ocorre crase antes de hora determinada. Então essa é a nossa resposta. Mas, como eu sempre digo para vocês, marquei a B, C ou D, não interessa. Eu tenho que analisar todas as alternativas para não ter chance de erro, beleza? Na D, após a petição, faltou colocar a crase aqui, né? O acento grave, no caso. Após a petição, o documento será liberado. Vamos trocar petição por movimento. Após o diálogo. Após o diálogo. Se eu troquei o A por O, significa que não ocorre crase. Então está errado também. Está errada essa alternativa. Ah, mas diálogo não tem nada a ver com petição. Os substantivos femininos, gente, eu posso trocar por qualquer substantivo masculino, não precisa ser sinônimo. O significado que ficar na frase não importa. O que importa é saber o que fica no lugar do A. Após o diálogo, após o sapato, após o carro. Isso mesmo, eu posso trocar por qualquer substantivo. Beleza? Pronome, sim. Pronome, quando tiver um ela, eu tenho que trocar por ele. Esta, tem que trocar por este. Alguma, tem que trocar por algumas. Substantivos eu troco por qualquer um que vai dar certo. Eu só quero ver o que vai ficar no lugar do A. Se é só o A, se é o O ou se é o ao. No caso ficou o O, sem crase. Sem mistério. E a última, as vendas a prazo. Então aqui prazo, palavra masculina. Antes de palavra masculina não ocorre crase, né, gente? Então aí dois casos em que não ocorre crase nessa questão. Antes de masculino e antes de verbo, beleza? Nas outras apareceu a regra geral. Sem dúvidas, ficou alguma dúvida em alguma frase?
Coloca nos comentários aí que a gente conversa e tira essas dúvidas, gente. E o principal, sugestões de assuntos para os próximos vídeos. Eu quero gravar o que vocês esperam, o que vocês desejam. O canal não é feito para mim, eu faço o canal para vocês. Então eu quero saber que sugestões vocês têm aí, que conteúdos vocês querem estudar nas próximas aulas, beleza, gente? Então a primeira, questão número 1, alternativa C, a nossa resposta. Antes de hora determinada, ocorre crase, beleza? Questão 2. Assinale a alternativa em que o A poderia receber acento grave. Então, que o A poderia receber acento grave. Então, vamos ver. Na A, em relação à sua interação com outras espécies. Olhem só, gente. Aqui eu tenho o pronome sua, que é um pronome possessivo. Vamos colocar uma observação aqui. É facultativo o uso do artigo antes dos pronomes possessivos. Então é facultativo o uso do artigo antes dos pronomes possessivos. Sua é um pronome possessivo aí. Minha, tua, sua, nossa, vossa, os masculinos também, mas para a crase nos serve os femininos. Minha, tua, sua, nossa, vossa e os plurais, né, gente? Então, aqui eu tenho sua, o uso do artigo é facultativo. Em relação a quê? Tem a preposição a do termo relação que está exigindo. Em relação a quê? Sua faculta o uso do artigo. Eu posso deixar sem crase. Mas, se eu quiser, eu posso utilizar o artigo. Então, A mais A poderia ocorrer a crase ali. Poderia ter o acento grave, porque é o sua que faculta o uso da crase nesse caso, porque tem a preposição antes. Então, antes dos pronomes possessivos femininos, minha, tua, sua, nossa e vossa, ocorre a crase se tiver preposição antes. Aí essa crase será facultativa. Se não tiver preposição, não pode ter crase. Tem a preposição a, eu posso usar ou não o artigo. Se eu usar o artigo com crase, se eu não usar o artigo, vai ter só a preposição sem crase. Fechou? Sem dúvidas? Vamos ver os outros casos, por que não pode ser. Então a A está certa. B. Vem ganhando espaço a ideia. Vamos trocar para uma masculina. Vem ganhando espaço o ideia podemos trocar por o que aqui, gente? Por o argumento. Então, vem ganhando espaço o argumento. Se eu troquei o A por O, não ocorre crase. Ficou só o O no lugar do A. Tentamos circunscrevê-la a um cérebro. Como nós vimos na questão número 1, então circunscrevê-la a um cérebro masculino. Antes de masculino, não ocorre crase. Então a C também não poderia ser utilizada a crase. D. Nesses momentos é que a flora intestinal é algo fácil. Então, nesses momentos é que o organismo. Então, é neste momento que são nesses momentos é que o organismo. Nesses momentos é que o organismo, se eu troquei o A por O, não ocorre crase. Regrinha geral, trocar a palavra feminina por uma masculina. E na última, esse modelo acrescenta a nós mesmos. Nós é pronome pessoal. Pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, o você, não admitem o uso do artigo. Não dá para usar o artigo a ou o artigo o antes dos pronomes pessoais. Como não dá para usar o artigo antes dos pronomes pessoais, antes de pronomes pessoais, não ocorre a crase. Por isso a E está errada. Confirmamos que realmente a única alternativa em que o A poderia receber acento grave é a alternativa A. Sem mistério, gente, sem dúvidas, retomando rapidinho, lá na 1A a primeira não tem crase porque não tem o artigo. Queremos todos os sábados. Desculpa, não tem a preposição. Queremos o quê? Não tem preposição, troquei por os sábados sem crase. Continua a contemplar, antes de verbo, não ocorre crase. Só estou disponível das 7 às 10 horas antes de hora determinada? Ocorre crase, essa é a resposta. Após o diálogo, se eu troquei o A pelo O, não ocorre. A prazo, prazo é palavra masculina. Não ocorre crase antes de masculino. Fechou então realmente a C. Na 2, em relação à sua. O sua é pronome possessivo, é facultativo o uso do artigo antes dos pronomes possessivos. Portanto, aqui pode ocorrer a crase. Correta? Na B, vem ganhando espaço o argumento. Troquei o A por O, sem crase. Tentamos circunscrevê-la a um cérebro masculino, antes de masculino não ocorre crase. Na D, nesses momentos é que
o organismo, troquei o A pelo O, sem crase. E por último, esse modelo acrescenta a nós mesmos. Antes de pronome pessoal não é usado artigo, portanto também não ocorre a crase. Sem mistério, resposta A. Beleza, gente? Na descrição do vídeo, como falei para vocês, tem as 3 partes, as 3 aulas aí, os linkzinhos para vocês assistirem a crase completa, com todos os casos em que ocorre crase, em que não ocorre crase, casos facultativos, a regra geral, além dos casos especiais, dividido em 3 aulinhas aí, beleza, gente? Antes de sair, tá esperando o quê? Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, eu garanto para vocês uma preparação completa de português para concurso, gente. Eu vou ajudar vocês nessa preparação. Para isso, só te inscrever, não perder nenhum vídeo, tem vídeo todos os dias às 18h03. Às vezes eu coloco alguns vídeos extras aí às 19 horas, normalmente, às 19h03 também, né, gente? Então, te inscreve, aproveita tudo que tem no canal, é muito vídeo, tem uma preparação, como disse para vocês, completa. Na descrição do vídeo tem link para a página no Face, para o Insta, lá sempre tem conteúdos exclusivos, dicas que eu coloco. Dá uma conferida lá que eu garanto que também vai ajudar vocês nessa caminhada, beleza, gente? Valeu, foco, fé, persistência, que 2021 a vaga no concurso virá. É só manter os estudos e acreditar que ela vai chegar, beleza? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.